Salve, salve meu clã! Mais uma vez aqui com um cafezinho, lugar aberto, gravando no celular. E já imagino que vocês estão esperando uma história aí, né? Pra gente trocar uma ideia, pra gente falar a respeito aí de mais um tema. E hoje o tema que eu quero falar, ele tá bastante relacionado à programação de uma maneira geral, aprendizado, mercado. Eu acho que é um bom momento assim pra gente trocar uma ideia, para eu expor minha opinião para você que está começando, ou então você que já está mais avançado, mas está procurando a primeira oportunidade, está difícil. Barulho aí de trás também, né? Então é tudo bem próximo aí do que acontece aí na realidade, né? Esse é o papo que eu quero fazer. Até para também deixar um pouquinho claro, esse formato de conteúdo eu achei interessante fazer. Eu fiz o primeiro lá do vídeo de boas-vindas. E se vocês estiverem gostando aí, deixem nos comentários, eu pretendo fazer mais assim, tá bom? Trocando uma ideia com vocês, sendo uma coisa mais pessoal e assim por diante. Tô até com a camisa aqui do One Piece aí, ó. Então, se vocês querem saber um pouquinho mais de mim, eu também gosto de anime pra caramba. Assisto, acompanho, etc. Então, se tiver um anime aí que vocês quiserem trocar ideia, também tamo junto. Acho muito foda. Mas vamos voltar aí ao papo, né? Vamos voltar ao ponto aí que a gente precisa trocar uma ideia. Nesse tema de programação, né? Por que eu cheguei nesse tema? Por que eu achei relevante falar isso, né? É porque esses dias eu tava pensando bastante em vários acontecimentos que teve aí esses tempos, e em até algumas mensagens que eu tinha, né, com um amigo meu, que a gente estudava bastante programação junto, na época de 2015, né? E eu vi ali que, cara, quando eu tava aprendendo programação, tinha um monte de coisa que eu não tinha a mínima ideia depois que eu entrei no mercado, sabe? Depois que eu comecei a ter mais responsabilidade, ter que estudar, ensinar outras pessoas, criar aplicações mais complexas e assim por diante. E isso me deu um estalo de que programação não é fácil, tá bom? Essa é a verdade, entendeu? Programação não é fácil. Se alguém vendeu isso pra você, muito provavelmente essa pessoa, ela tentou mais te, não sei se é iludir, tirar dinheiro ou então incentivar, mas ela não trouxe a realidade pra você, entendeu? Esse é o grande ponto. E por que eu acho que é legal de você ter isso como consciência? É porque você que está começando agora, é legal de você entender que nesse momento, principalmente com o mercado como está, cada vez menos vagas, cada vez mais pessoas competindo para entrar em poucas vagas, não vai ser fácil para você, tá bom? E isso é um ponto assim legal de você entender. E aí a mensagem que você pode pegar agora é que o investimento em programação, em desenvolvimento de software de maneira geral, nesse momento é um investimento de médio a longo prazo. Não é uma coisa que você vai conseguir rapidamente. Você pode conseguir, tá? Eu não estou falando que as coisas são impossíveis, não é isso. Mas entenda que o normal nesse momento é você ter uma dificuldade muito grande para você conseguir sua primeira oportunidade, para você conseguir uma oportunidade que seja interessante, que atenda às suas expectativas como pessoa, profissional e assim por diante. Então, quais são os pontos que eu acho que é legal de você pensar? É que se você conseguir uma oportunidade, mesmo que não seja com a linguagem de programação, com o framework da sua preferência, mas só para você conseguir entrar no mercado, ter o seu primeiro trampo, etc., entra, entra, tá bom? Entra, participa, ganha experiência, porque é muito mais fácil você conseguir um outro emprego, uma outra oportunidade, trabalhando, atuando na área, do que simplesmente você apenas está estudando, independente do curso, só estudar, competindo com pessoas que já têm experiência, sabe? Que é esse o cenário atual. Muitas pessoas que são boas, muitas pessoas que elas perderam o emprego, elas já têm experiência, já têm uma senioridade muito grande e elas estão competindo também em vagas que estão pagando menos. E imagina como você vai competir com alguém que já tem mais experiência, é muito mais difícil, entende? Então, é assim que eu vejo hoje o cenário em relação à programação, em relação aos estudos, etc. Pensa que não vai ser um caminho fácil, não é para ser uma coisa assim que vai ser simples, não é para ser desse jeito, não vai ser. E até agora para trazer, né, um ponto assim em relação à programação de uma maneira geral, até para focar mais nesse tema do que programação não é fácil, é uma série de coisas que a gente precisa aprender, porque enquanto a gente está estudando, pegando ali os primeiros conteúdos, seja curso, livros, apostilas, etc.,
tudo já é feito para você aprender, ter estímulos para poder se encorajar e seguir em frente. Mas entenda que no mercado, cada vez mais a régua tá mudando, tá? Então, antes o júnior, sei lá, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, o júnior ele tinha uma régua muito menor do que é o júnior atualmente. O júnior de hoje, às vezes o cara precisa saber ali o que que é Git, o que que é arquitetura de software, design patterns, Solid, um monte de coisas que antigamente era a pessoa que era mais pleno, mais sênior, que começava a ter essas exigências, sabe? Então, você vai estar competindo com esse tipo de pessoa, com pessoas que às vezes elas estão estudando há mais de, sei lá, 4 anos e estão querendo concorrer com vaga de quem está iniciando agora. E como é que você vai, tipo, ter uma, uma certa facilidade para conquistar a sua oportunidade, sabe? Eu acho que esse é um ponto assim legal também de conscientizar. E até para trazer, né, o mais da experiência que eu tive com programação, com certeza, depois que eu entrei no mercado, eu vi que, assim, o que eu aprendi só nos estudos, né, só, sei lá, na faculdade, cursos guiados, etc., é só meio que a ponta do iceberg, né? Era só a ponta do iceberg. Depois eu tive que ver muitas coisas, assim, que eu não tinha noção de que eu tinha que aprender. Então, por exemplo, inglês, né? Inglês foi uma das barreiras, assim, que me pegou bastante. Até hoje mesmo eu não tenho um bom inglês. Eu não consigo, por exemplo, falar, escutar adequadamente. É bem básico mesmo, mas mesmo assim eu consegui oportunidade. Eu me adaptei para poder ler e escrever, pelo menos, então isso eu já consigo me garantir mais, com certeza, senão eu nem conseguiria evoluir. Então, assim, se eu posso te dar uma dica de ouro invista no inglês, mesmo que seja só escrita e leitura, vai ser muito importante, vai ser o diferencial para você conseguir evoluir, porque na tecnologia, cada coisa nova que aparece em inglês. Dificilmente vai ter em português. Seria o sonho, nossa, maravilhoso. As coisas serem acessíveis pra gente, seria o sonho mesmo. Mas, infelizmente, você vai ter que lidar com essa primeira barreira, que eu não tive essa oportunidade, né, quando eu era mais novo. Óbvio que agora, depois de tempo, eu já deveria ter aprendido, isso é óbvio, né? Tudo depende muito mais de mim do que qualquer outra coisa. Não quero nem me vitimizar, né? Eu acho que é um ponto legal de eu sempre ficar pensando, poxa, eu deveria aprender até para levar como estímulo, né? Ah, mas enfim, além do inglês você vai ter todas as outras barreiras, então você vai ter que aprender tipo lógica de programação, vai ter que aprender diversos paradigmas, orientação a objetos, funcional, frameworks, design patterns, enfim, um monte de coisa que antes não era tão exigido assim. Hoje está ficando cada vez mais comum, porque tem muito mais gente, as empresas estão exigindo mais, tentando contratar menos pessoas, e aí quando você começa a competir com um monte de gente, essas exigências começam a ser normais, né? Então, é legal você ter isso como consciência. É importante você saber que só estudar, por exemplo, Java não vai ser o suficiente. Não vai ser o suficiente. Infelizmente, essa é a realidade. Quando eu percebi isso, daí foi o momento que eu falei, eu gostaria que alguém tivesse me falado isso antes, até pra eu me dedicar mais, eu me preparar mais e não ter aquela ilusão de que, olha, aprendi Java, olha, eu tive o certificado do Java, agora eu vou conseguir um emprego. Não, não é bem assim não. Não é bem assim que funciona. Você precisa ter diversos conhecimentos. Então, você ter aquele instinto, né? Ou então aquela marca do Devin ter, né? Até que na Alura o pessoal fala bastante. Vai ser importante, que é aquela pessoa que, sim, ela vai estudar, ela vai se aprofundar em algo que ela gosta, que ela teve mais identificação, mas ela, de alguma forma, vai precisar conhecer outras coisas também. Então, como eu falei, Git, que é versionamento de código, sem isso você não consegue trabalhar em time. E é importante você saber que isso é normal, tá? É importante você ter a consciência de que a nossa área, que é desenvolvimento de software, não é fácil. Não é fácil, vai exigir bastante de você cada vez mais que você quiser entrar, se aprofundar e assim por diante. Até para deixar os recados finais, o que eu tô falando aqui não é para desencorajar você, assim, digamos, né? É muito pelo contrário, é mais para conscientizar e trazer aquela palavra amiga, né, de que seriam coisas que eu gostaria de saber se eu fosse começar na área hoje, tá bom? Então, eu quero deixar esse espaço aqui para trocar uma ideia com vocês deixarem no comentário o que vocês acham também do meu ponto de vista, né? Óbvio, eu não quero ser o dono da razão, eu só estou expondo uma coisa que eu vejo nesse momento. Tem uma série de coisas também que envolve, que talvez a gente pode deixar para outro vídeo, como é o caso da bomba aí das IAs, né?
Eu acho que é um assunto legal pra gente trocar uma ideia. Mas eu quero encerrar o vídeo agora, até para não ficar tão longo, e novamente fazer o convite para trocar uma ideia com vocês e ver, né, se realmente isso que eu estou falando está fazendo sentido, se vocês sentem também essa dificuldade, se vocês têm dúvidas de como pode seguir e tal. Até para trazer uma recomendação: não confie 100% no que eu estou falando, troque ideia com outras pessoas e veja, valide se os pontos que eu trouxe faz sentido ou não. Eu acho que um ponto importante é que cada vez mais nós da comunidade de desenvolvedores de software, a gente esteja cada vez mais próximo do outro, né? A gente troca ideia, tenta trazer um pouco mais da realidade, das dificuldades, para cada vez mais a gente conseguir uma situação que seja interessante para todo mundo, né? Então era isso que eu queria deixar aí para vocês, uma reflexão, agora de manhã, né? Próximo aí das 9 horas, 8h30 aí. E fazer aí o último convite para vocês deixar o like aí, comentar, compartilhar com a galera. Eu curto fazer esse formato de conteúdo, eu acho muito interessante. Quero saber de vocês se também está sendo um conteúdo legal, tá? Então um forte abraço, deixa aí mais um gole de café para você. E um outro dia a gente se vê aí nesse papo aí que é o quase senta que lá vem história, né? É isso aí, gente. Falou.